vida. Mesmo sendo crentes, muitas vezes nos sentimos perdidos. Tentamos ouvir diferentes vozes para silenciar nossa consciência. No entanto, no silêncio da noite, a culpa nos atormenta. Isso nos ajuda a entender porque Judas Iscariotes decidiu tirar a própria vida. A culpa pesava demais sobre ele e ele não conhecia aquele que pode perdoar os pecados. Sim, ele diz aos mestres, né, os líderes, pequei traindo sangue inocente. Mas ele não recorreu àquele que podia perdoar. E em desespero ele se matou. Diz então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-os para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então, a gente nota como é grave o sentimento de culpa. A única maneira de lidarmos com a infelicidade causada pelo pecado é através do perdão. O Salmo diz, né? A sua mão pesava de dia e de noite, até que eu confessei o meu pecado e não ocultei. Aí o alívio chegou. Que coisa maravilhosa. É importante que confessemos nossas falhas ao Senhor. Precisamos acreditar no sacrifício de Cristo por nós. E assim a paz voltará a fazer parte de nossas vidas. A alegria de servir, de adorar o Senhor será profunda e nossas atividades diárias se tornarão mais agradáveis. Livra-me, diz Davi, dos crimes de sangue, porque ele mandou matar. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Coisa linda, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando existe ausência de tristeza pelo pecado contra Deus e alegria pelo fato de pecar, somos ímpios e não crentes caídos. Em princípio, todo crente que peca vai ser infeliz. Tem de ser infeliz. É bom que seja infeliz, porque ainda há um toque do Espírito Santo na vida. Mas o homem que peca e se alegra e não sofre, essa pessoa não passou pela regeneração. Se não temos tristeza pelo pecado, estamos em Adão. Somos escravos do pecado. Satanás tem domínio sobre nós. Seguimos a sociedade alienada do Senhor. Nosso CEP na eternidade não será no céu, mas no lago de fogo. Se eu não me comovo, se eu não me tristeço, se eu não me abato por ter ofendido a Deus e ao próximo, é sinal que eu não sou do Senhor. Porque haverá, diz o apóstolo Paulo, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A segunda lição:
A aflição de origem pecaminosa pode se manifestar por meio de doença. Nós falamos agora da culpa, dos sentimentos perturbados que geram o pecado ou a punição, mas Deus também pode agir até no corpo do indivíduo. Vamos ler aí o versículo 3? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Imagine, né? Quem tem problema de coluna, no joelho, ou artrose, essas dores incomoda. Mas essa dor aqui é dor por causa do pecado. É a punição divina. Embora Deus nos avise por meio de sua palavra, muitas vezes, quando estamos cometendo erros, temos dificuldade em ouvir suas advertências. Enquanto calei, ele não falou, ele sabia, ele foi orientado por Deus, mas não confessou o seu pecado. Às vezes, é preciso passar por situações difíceis para que consigamos reconhecer nossos pecados e nos arrependermos dele. Diz a palavra de Deus ao rei Manassés. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes. Meus irmãos, Deus fala com a gente quando a gente erra. A questão é se nós vamos ouvir ou não o que Deus está falando. Porque diz a palavra de Deus, ouvi e a vossa alma viverá. Mas Manassés ouviu e não deu ouvidos. Deus levantou os exércitos da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais. Ele estava na prisão. É lá que ele está se humilhando na presença de Deus. Fez-lhes oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. É o Deus da misericórdia. Ele aprontou tanto, mas Deus foi misericordioso com ele. Por vontade divina, podemos sofrer com problemas mentais e emocionais devido aos nossos pecados. Se não nos arrependermos, essas dificuldades continuarão a nos afetar. O arrependimento e a confissão são ferramentas importantes para a nossa recuperação. Lembra muito o Nabucodonosor. Ele se ensoberbeceu e Deus disse, olha, vai acontecer com você o seguinte, você vai ter um comportamento de animal. Vai passar um tempo sobre você, você vai agir como um animal, se não me falha a memória, 7 anos, até que você reconheça que Deus é dono de tudo e que Ele dá a quem Ele quer os reinos. E diz a palavra, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. É aí que Deus restaura o Nabucodonosor. Devido, irmãos, às nossas transgressões, podemos